Você sabe o que é petição? Bom, se o petiço é um cavalo com as patas curtas, então... Tá, eu sei que essa foi uma péssima piada. Bom, a petição é a forma como nós nos manifestamos por escrito num processo judicial, tá bem? Fica comigo aí que hoje você vai aprender a peticionar. Para isso já prepara aquele cafezinho porque essa é uma atividade que exige café. Aqui quem vos fala é Adamo Brasil Dias e eu serei o seu guia nesta missão de desmistificação do direito. Seja muito bem-vindo ao Direito para Noobs, um canal voltado para a alfabetização jurídica, portanto destinado a você, um noob, um novato que tem sede de conhecimento. Bom, como já mencionado, a petição é um instrumento pelo qual nós nos manifestamos por escrito no processo. Portanto, trata-se de uma peça processual, ou seja, uma manifestação formalizada documentalmente e apresentada no processo judicial, a qual tem o juiz como destinatário. Embora a expressão petição venha do latim petire, que significa pedir, isso não significa que a petição comporte apenas pedidos. Muitas vezes as petições servem para atender a decisões do juiz, como por exemplo, juntar aos autos do processo algum documento ou informar alguma coisa relevante. Como a gente sabe, tudo fica um pouco mais fácil com exemplos, então eu vou bolar aqui alguns exemplos que não se limitam às possibilidades de petições, tá bem? Então vamos pensar aqui na situação 1, em que o Malaquias, autor do processo, deseja sacar o valor pago pelo réu Brian na conta judicial vinculada ao processo. Para isso, ele fará uma petição requerendo ao juiz a emissão de um alvará, que é na verdade uma autorização de saque, que, se for deferido, permitirá que ele consiga levantar o valor depositado na conta. Beleza? Vamos então à situação 2. Flávio, que move ação de alimentos contra o seu pai Jair, foi intimado pelo juiz para juntar aos autos do processo sua certidão de nascimento ou outro documento que comprove o vínculo de paternidade. Para atender à determinação do juiz, Flávio fará uma petição de juntada, que é uma petição para juntar o documento ao processo. Ok, um terceiro exemplo então. Com o deferimento do pedido de pensão alimentícia em caráter provisório, Flávio foi intimado para informar os dados da conta bancária na qual o devedor Jair deverá realizar o depósito mensal. Para prestar essa informação, o Flávio vai também elaborar uma petição. Bom, eu acho que com esses 3 exemplos aí já deu para pegar a coisa, né? E agora que nós já entendemos como isso funciona, vamos fazer uma petição, ou seja, nós vamos elaborar uma petição. Para isso nós vamos pegar como exemplo o processo fictício que Tomás move contra Paula, autuado sob o número 0001-1, com tramitação na 2ª Vara Civil de Torres. Nele, vamos pedir ao juiz que realize uma tentativa de bloqueio de dinheiro das contas bancárias de Paula, partindo do pressuposto de que esta possa ser uma providência adequada para este processo na atual fase. Então, para nós podermos confeccionar a nossa petição, nós precisamos entender que ela tem alguns elementos fixos, ou seja, elementos mínimos que vão estar presentes em todas as petições. E aqui eu tentei dividir esses elementos da forma mais didática possível, certo? O primeiro deles é o endereçamento para o juízo certo, que no caso será o juiz ou juíza da 2ª Vara Civil da comarca de Torres, neste exemplo. Um segundo elemento é a indicação do número do processo, que vai permitir a identificação dos autos do processo destinatários para viabilizar a juntada do documento dentro dos autos do processo, considerando, é claro, que o nosso processo aqui seja um processo físico e não eletrônico. O terceiro elemento é a identificação da parte que está peticionando, já que no processo nós teremos pelo menos 2 partes, não é? Podemos ter mais ainda. Sem a necessidade, é claro, de que seja feita uma nova qualificação completa dessa parte, se já tiver sido feita sua qualificação anteriormente, ou seja, a indicação de todos os seus dados relevantes, como profissão, estado civil, CPF, endereço eletrônico, etc. Tá bem? Então, a menos que tenha ocorrido a alteração de alguma dessas informações, não será necessário qualificar de forma completa novamente.
O quarto elemento será o conteúdo, o teor, o objeto da petição especificamente, que no nosso caso aqui vai ser um pedido de bloqueio de valores das contas bancárias da Ré Paula. O quinto item seria a indicação do local e data. Então aqui vamos colocar a cidade e a data completa, né? E para finalizar, o sexto item é a identificação e assinatura do advogado. E aqui muito cuidado. Numa petição prática real, vocês vão colocar a identificação do advogado ali com o seu nome completo e o seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. E ele vai assinar, obviamente. Mas se for para uma prova, como por exemplo o exame de ordem, a segunda fase, que é uma peça prática profissional, neste caso aqui você não vai indicar nome de advogado, sob pena de se prejudicar na avaliação da prova, tá bem? Visto isso, então, preciso fazer aqui o registro de um detalhe muito importante em relação à elaboração de petições. Todas as petições são escritas na terceira pessoa. Bora redigir essa petição, então? Ela vai começar assim. Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Torres, Rio Grande do Sul. Isso é o endereçamento, ou seja, saber quem é o juízo ou especificamente em qual vara judicial tramita o nosso processo. Na sequência, nós vamos indicar o número do processo, ou seja, processo número 0001, dígito 1, certo? Na sequência, o que vem é a identificação da parte e o objeto da nossa petição. Quando se tratar de uma petição simples, pode vir tudo num parágrafo só. Quando a petição for um pouquinho mais complexa, convém fazer a inicial identificação da parte e então escrever os parágrafos que vão conter o objeto da nossa petição e toda a explicação do porquê daquela petição. Está bem? Então vamos lá. Então vai ficar assim. Tomás Turbano, já qualificado nos autos do processo, vem, por meio de seu advogado, requerer ordem de bloqueio de valores nas contas bancárias vinculadas ao CPF da parte Ré, Paula Tejano. Percebam aqui algumas das observações feitas anteriormente, a começar pela terceira pessoa empregada na escrita. Ou seja, nós nunca vamos tratar aqui na primeira pessoa, nós nunca vamos dizer que venho requerer, e sim que vem requerer, ou seja, terceira pessoa. A outra observação é que nós não precisamos qualificar de forma completa novamente a parte autora. Afinal, nós já fizemos isso anteriormente e agora basta fazer uma referência a essa qualificação já realizada. Bom, agora que nós já temos aqui os elementos principais da peça, já temos condições de encerrá-la, certo? E é muito corriqueiro que logo após a apresentação do tema principal da petição, os advogados escrevam algo como "nestes termos, pede deferimento". Mas entenda que isso é uma questão de estilo, você não precisa fazer isso, embora vá encontrar com bastante frequência nas petições. Chegamos no finalzinho da nossa petição, vamos trazer então os dois últimos elementos faltantes. O elemento 5 é local e data, que aqui no nosso exemplo será Torres, 1º de abril de 2021. E, além disso, nós temos ali o final, a indicação do advogado que está assinando a peça. Então, aqui eu vou colocar Adamo Brasil Dias, meu nome, e a minha OAB número tal, certo? Lembrando que, se vocês forem fazer uma prova e esta prova não indicar no enunciado dados do advogado que assinam a peça, vocês não vão colocar informação nenhuma, sob pena de caracterizar identificação da prova e implicar anulação da avaliação de vocês. E aí, viu que nem é tão difícil assim essa coisa de peticionar? Claro que algumas petições específicas podem ter um conteúdo um tanto mais complexo, como por exemplo a contestação, que é a defesa a ser apresentada na maioria dos processos judiciais, pois tem alguns deles que a defesa terá outro nome e algumas outras formalidades. Mas um passo de cada vez. Hoje você aprendeu a peticionar. Para não ficar por fora de nenhuma das novas publicações, clique no sininho de novas notificações. E se quiser dar aquela força, clique no botãozinho do curtir, o me gusta, pois isso é muito importante para nós. E se quiser manifestar a gratidão, faça-o de forma concreta, compartilhando o vídeo com pessoas que possam estar precisando.
Nesse simples gesto, você ajuda a pessoa que recebeu o vídeo e ajuda o canal a crescer. E, como de costume, vai aquele conselho de sempre. Faça uso responsável do poder que está adquirindo aqui neste canal. Afinal, embora o lado sombrio seja tentador, nós precisamos de mais fontes de luz no mundo. Portanto, una-se a mim nessa jornada. E lembre-se sempre que conhecimento é poder.